Vamos dizer para vocês da minha alegria de voltar a esta igreja aqui. Cada vez que eu venho aqui, eu vejo coisas mais bonitinhas. Eu achei que essa reforma, acho que não está pronta ainda, mas já está linda a igreja. Quem concorda que a igreja está linda, levanta a mão. Isso. Tem uns 4 azedos aí. Também não der nenhum custão para reformar. Agora, quem concorda que está lindo, levanta a mão. E se o pastor precisar de mais dinheiro para arrumar o resto, levanta a mão. O pastor está com uma força. Beleza. E dentro gente nova também. Então você vê as pessoas novas na nossa igreja aqui em Pouso Alegre. Graças a Deus, não é verdade? O senhor falou assim para mim hoje, teve um Pouso Alegre, veio uma levantada também, não é? Gente, onde é que acha um diácono no meio dessa igreja? Levanta a mão, um diácono, se tiver coragem. Puxa um copo d'água para mim, querido. Você vai ganhar uma bênção. Não, está gelado não para doer. Irmãos, quem não disse ainda, quem não disse, nunca, nem uma vez, não queria falar mais isso. Levante a mão. Agora, quem já disse, mais de uma vez, oh meu Deus, eu não queria falar mais disso. Levante a sua mão, deixa eu ver. Meu Deus, até japonês faz isso. Eu não queria falar mais isso. Quantos de nós e quantas vezes no decorrer da nossa vida? É verdade ou não é? Você parece uma pessoa que não é muito inteligente. Porque se você não quer falar mais, é só não falar mais. Quantos já disseram assim? Poxa, eu não queria fazer mais isso. Levante a mão. Olha que desastre. Já encolheu a mão, né? Mais ou menos, né? Levanta se a senhora tiver coragem de todo mundo ficar sabendo. Só falou, eu não queria fazer mais isso. Levanta a mão. Eu sabia que eu sabia que coragem. Gente, que coisa incrível é o ser humano. É tão mais fácil falar, eu não faço, e não fazer. Eu não quero dizer e falar aquilo, não dizer mais aquilo. Coisa terrível. E quando já disseram assim, isso não dá mais para adolescente. Gente, eu não queria pensar desse jeito. Já pensou? Que vergonha, hein? Mas já repetiu a dose, não já? Aí esse é o problema. Você fala que não vai fazer mais e continua. Cláudia, não vou falar nada. Mas é verdade ou não é? Meu pai eterno, quantas vezes eu já prometi. Fala, senhora, a partir de hoje, a Lourdinha vai ver o que é marido, o que é homem bom, que esposo querido já vai ter. Eu vou gostar mais dela, vou ajudá-la mais. Daí a pouco, tudo bravo lá. Que coisa triste. A Bíblia diz assim, enganoso. E essa palavra enganoso pode ser usada também como mentiroso, sem verdades. Enganoso é o coração do homem, profundamente perverso. Quem o conhecerá? Aí as mulheres já ficam de orelha em pé, falando, bem que eu desconfiei. O coração do homem é enganoso. Vai nisso não. Porque aqui é no sentido genérico. O coração da mulher também é perverso, é ruim, é malvado. Às vezes fica cheio de ódio, se aborrece. É verdade. O coração da mulher e do homem é a mesma coisa. Eles são feitos a imagem e semelhança de Deus. Aí você me questiona aí, pastor errou teologicamente. Deus já se aborreceu? Já. Mas sem se enganar. Nós nos enganamos, mas Deus não. Quando Deus nos criou, Ele já sabia dos aborrecimentos. Ninguém surpreende a Deus. E de repente Deus falou, oh meu Deus, o pastor me
surpreendeu, foi isso que eu esperava dele. Isso não acontece com Deus. Ele já sabe. Por isso ele preparou um plano de salvação. Eita Deus grandioso. Um plano de recuperação total do ser humano. Um plano de redenção do ser humano nas mãos dele. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Amém? Amém. Mas é interessante. A gente erra porque, não é porque quer. É porque na nossa natureza, depois do pecado adâmico, nós nos tornamos assim limitados, finitos e cheios de maldades. Alguma gente pratica, hoje tem medo, vergonha. Tem muita gente que não faz maldade só de medo. A igreja está cheia de gente com medo. Medo de Deus. Vou falar um segredo para a senhora, né? A senhora chama? Dona Vieirinha. A senhora sabia que tem gente que vem na igreja de medo de Deus? Eu chego aí perto, não tem problema não. Eu sei. Olha aqui, querida. Deus está esperando de nós a obediência. Mas a gente é teimoso. Minha mãe me dava uns copos assim para teimoso. E eu não sei por que ela faz isso comigo. A palavra de Deus diz-nos assim: quando você fizer um voto a Deus, não tardes em cumpri-lo. Porque o Senhor Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer um voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Esse é o grande problema. A gente faz votos com as pessoas e a gente as engana. E às vezes nos enganamos a nós mesmos. E quando você fala que não queria fazer mais isso e fez, você tinha que fazer, acabou. Isso é a maldade do seu coração. É a limitação da sua vontade. Então, quando nós fizermos um voto a Deus, não será diferente. Se eu fizer um voto a Deus e não cumprir o voto que eu fiz, eu vou estar em pecado. É claro, se alguém me obrigar a fazer um voto, aí tem algumas coisas para serem analisadas. Você me obriga a fazer a profissão de fé. Aí eu tenho um argumento. Você me obriga a casar. Quando a Lourdinha me tirou da casa da mamãe, não foi assim. Foi de acordo. Minha mãe ficou feliz, meu pai mais ainda, né? E ela me levou para casa minha e dela. Mais dela do que minha. Mas nós fizemos alguns tratos, alguns compromissos entre nós dois. Isso nós nascemos e crescemos e morremos fazendo compromissos e votos com Deus e com as pessoas. É verdade ou não é? Geralmente no fim do ano eu gosto de passar nas lojas, nas empresas, Casa Bahia, não ganho nada disso para falar isso. Casa Bahia, agora a Magazine Luiza está concorrendo bem. É bom quanto mais barato fica para nós. Mentira, mas não. Mas de qualquer maneira, você passa nessas grandes empresas, está escrito o quê? Fechado para balanço. O que é fechado para balanço? Claudinha, dá opinião aí. É para balançar a loja? Hein? Balanço e contabilidade. Contabilidade vem a ideia de contar. Quantas vezes eu vendi esse móvel, quantas vezes eu vendi isso, quantas vezes eu falei aquilo, quantas vezes eu escrevi aquilo, quantos e-mails, né?
quantos SNJ, SNL e tanta coisa nova aí agora que vocês vão ver piores ainda. Mas é interessante, eles fecham para balanço. Qual é esposa e esposa inteligentes? Aí você falou até comigo. É verdade que não parou no final do ano para falar, bem, vamos fazer uma análise. Como é que foi a nossa vida do ano passado? É verdade ou não é? Tem uns que já tem vergonha, nem começa. E já foi um desastre a vida deles. Pois devia começar. E quando você começa a analisar os seus erros de ontem, você tem condições mais fáceis de viver hoje sem errar tanto. Então, fechado para balanço. E não queria convidar a você agora, membro desta igreja ou de outra igreja evangélica, ou não evangélica, pessoa que está aqui presente. O senhor está aqui com corpo e alma? Hein? O senhor já foi romano ou não? Católico romano? O que é a missa de corpo presente? Você não foi coisa nenhuma, então. Aí que ele está cheio de crente igual esse romano aí, ó. Sabia nada. Vem, vai com as outras, vai levando. Ele vai levando, né? Eu conheço, tu não, legal. Então o que acontece? O defunto está ali, dizem, eu não sei, há quantas anos por aí, isso aí eu não acredito que é assim, mas eles dizem que é assim, mas só está ali o defunto. Por isso que eu não concordo com aquela moça que chegou no enterro da mãe dela, depois de 2 anos sem dar um beijo na mãe, nem um telefonema, nem saber se ela precisava de um melhoral. Chega lá aquela madame toda bem vestida, bem produzida, óculos Ray-Ban, peruca bonita, carrão preto na porta. Chegou, pegou na cara da mulher e disse: mamãe, fala comigo, mamãe. Mãe não vai falar depois de morta. Deus me livre. Se a mulher levantar as pernas, ela primeiro a correr. Imagina eu lá para enterrar minha irmã, ela levanta senta assim no caixão, fala: bonita, hein? Vocês aprontaram comigo. É verdade, se desse aos pastores 5 minutos na hora do sepultamento deles, seria uma vez. Cadê o meu pastor? Eu estou andando. Pastor, você com 3 minutos sentado no caixão, você dá uma olhada nos crentes, aquela cara de choro. Aí vocês não têm tempo. Eu já tive 10 anos. E agora que essa cara de choro, é verdade ou não é? Irmãos, quando nós fazemos um voto a Deus, é melhor analisar e ver se nós cumprimos ou não cumprimos. Se você faz voto e não cumpre o voto, diz a Bíblia, você vai estar em pecado. É interessante, há certos textos na Bíblia, parece que foi o brasileiro que escreveu. O brasileiro sempre arruma uma saída, é verdade ou não é? Quebra o carro. Aqui parece que tem um brasileiro que pôs a mão aqui. Se você fizer voto a Deus, como é que é o seu nome? Priscila. Priscila, se você fizer um voto a Deus e não cumprir o seu voto, especialmente se foi um voto que você fez livremente com a sua boca, você vai estar em pecado. Agora veja o versículo 22, que saída linda que tem aqui. Porém, vírgula, se você não fizer o voto a Deus, você está livre desse pecado. Mas, se eu faço o voto e não cumpro, eu estou em pecado. E se eu não faço, eu não dei nada nisso, é melhor não fazer. E quando Deus chegar para cobrar, eu falo: pera, calma. Nós não temos nenhum voto com o outro. Nós não temos compromisso. Eu não tenho compromisso com o Senhor. Ninguém pode cobrar nada de mim. Nem pastor, nem presbítero, nem diácono e nem ninguém. Quanto à religiosidade, quanto à minha vida relacional com Jesus, quanto ao meu envolvimento com a igreja, meu envolvimento com a palavra de Deus, ninguém vai cobrar nada de mim, que eu não fiz nenhum voto para Deus. Parece que é bom, sei, não é não? Se eu faço um voto e não cumpro, eu estou em pecado.
Eu fui pregar esses dias e falei que eu estou ferrado. Mas ferrado não é bom para gente. Pior para pastor falar do púlpito, você estará ferrado. Não pode falar isso, é bom, mas não pode. Porque lá fora a linguagem de vocês não é a que exige de nós aqui, não. Você tem uns 40 versículos na Bíblia num sermão. Chegou lá fora, a primeira que reclamou foi uma senhora que eu conheço muito. Você nem abriu a Bíblia. Gente, eu citei a Bíblia inteira. Não, mas tem que ter aquele mecanismo. Vamos abrir a palavra. Aí os crentes acordam, que já está tudo cochilando mesmo. Deuteronômio 23, de 21 a 23. Agora, tá certo? Vamos repetir, vamos ver se vocês decoraram. Está vendo a dificuldade que vocês têm? É a mesma minha. Se você fizer voto a Deus e não cumprir, você vai estar em. E se você não fizer, vai estar em pecado. Legal. Só que se você fizer voto com a sua esposa, é casado. Você não é Paraguai, não, né? Ela, aliança na mão esquerda, dizer que é noivo. Se você fez voto com a sua esposa, você tem certos direitos, certas regalias, certos privilégios. É verdade ou não é? E ela tem para com você certas obrigações. Quando eu faço voto com Deus, eu tenho certos privilégios com Ele. Que nem todos têm. Quando eu faço votos a Deus, eu tenho certas regalias. Mamãe, você era visitante, você tinha direito de comer um biscoito, tomar um café lá em casa, uma broa de fubá, por aí fora. Mas se você era filho da minha mãe, ela ia naquela lata de arroz, que naquele tempo que tinha geladeira, tirava o arroz com a rainha e falava, guardei para você. Filho é diferente. Se você é um esquentador de banco de igreja ou um frequentador de igreja e não tem compromisso com Deus, nem com a palavra, nem com a obra dele, tem muita gente que não deu um centavo para comprar um saco de cimento para reformar essa igreja. Estou falando alguma bobagem? Eu não perguntei ao pastor, nem falei com o tesoureiro. É capaz até que você sentar os caras e está empoeirado, credo. É o cimento que você mandou. Esse tamanho do ele. Aliás, eu não falei nada com o professor de reforma lá e isso para lá. Problema seu. Não deixe reformar a igreja. Você fez voto a Deus, você está envolvido, você está engajado, você está comprometido, você não pode falhar no voto, porque Deus considera a sua palavra uma palavra boa e uma palavra de quem é honesto e de quem vai cumprir. Você não vai decepcionar a Deus, mas Deus está contando com a sua resposta. E ai de você se prometer e não cumprir. Quantas pessoas me procuram, pastor, me ajuda, minha vida está um inferno. Eu não suporto mais. Eu não consigo entender muitas coisas. No comecinho da conversa, eu já entendo. Você tem sido fiel nos votos que você fez a Deus? É, reverendo. A minha mãe é que é crente mesmo, né? Então a sua mãe é abençoada e você vai ser uma desgraça. Deus não tem compromisso com quem não se compromete com Ele. Se você passar a mão no pescoço de uma moça lá fora, você não tem compromisso com ela, se ela for bem como eu penso, ela vai te dar um tapa na orelha. Se você envergonha, vai te agarrar. Nós estamos pensando em gente séria. Passa ali na porta e dá um beijo numa moça que você nunca viu. Vai ficar sem 3 dentes. No mínimo, aqui ainda bate faz parte. No mínimo. Mas se você vê sua esposa, pode ou não pode dar um beijinho nela? Pode abraçar. E vocês dois têm um compromisso. Aliás, os dois se casaram, ela morreu primeiro. Aí quando ele chegou no céu todo feliz, e foi abraçado, ela falou,
era até que Deus nos separasse. Aqui não tem nada. Voto a Deus é para ser cumprido. Especialmente o voto que você faz com a boca livremente. Livremente. Ninguém me obrigou a ser membro de igreja. Mas um dia no meu coração eu senti alguma coisa mexer lá dentro. É Deus mexer. Aliás, eu tinha corrido 3 anos de Deus. Ele me cercava e eu escorregava. Chegou um dia me levou num beco sem saída. Sabe o que é beco sem saída? Aí não teve jeito, né? Ele falou tudo que ele queria comigo. Eu falei tudo que eu queria falar com ele também. Mas no final nós entramos num acordo. Eu aceitei uma oferta que ele me fez. Falou, se você quiser, eu te levo eternamente para o céu. É só você aceitar o meu sacrifício. E vou te dar mais uma surpresa. O céu não vai começar depois que você morrer. O céu vai começar aqui agora. Vocês viram o rosto do nosso superintendente? Que alegria que ele tem que se envolver desde o começo. Quando eu ia chegar ali, depois o óculos aqui em cima, eu não entendi na hora. E talvez o olho dele está aqui em cima. Mas o fato é que ele chegou ali com uma simpatia, com uma bondade, e com um carisma, e falando da nossa escola dominical, e deu vontade de continuar aqui. É tão bom quando você faz um voto a Deus e tem alegria em cumprir. Quantos já fizeram votos de membros da igreja do Senhor Jesus? Levanta a mão. Eu sou membro da igreja. Eu sou servo do Senhor. Eu me comprometo com Ele, com o trabalho dEle, com a obra dEle. É uma coisa linda. É melhor do que ficar de lado. Porque voto a Deus é para ser cumprido. Então tem que pensar antes de fazer o voto. Voto de membro da igreja. A igreja pode contar comigo. Vou estar presente. Pode preparar os programas que eu vou assistir. E vou me envolver neles também, se eu preciso. Vou sustentar esta igreja com a minha presença, com a minha oração, com o meu dinheiro. Igreja não funciona sem isso. E no mês a Força Elétrica manda a conta para cá. Aí o pastor vai lá e fala, nós estamos todos orando pela Força Elétrica. Segunda está sem luz elétrica aqui. Aí eu quero ver o louvorzão funcionar. Funciona. Voto a Deus é para ser cumprido. Voto de membro. Vou estar presente, vou participar, vou me envolver, vou pagar, vou contribuir, vou animar a igreja. Ah, se você fez voto a Deus, não tarde em cumpri-lo. Voto de pai e de mãe. Você trouxe o seu filho aqui, prometeu diante de Deus e da igreja que vai orar com ele, vai orar por ele, vai trazê-lo à igreja, vai mandá-lo aqui quando você não puder trazê-lo, vai mandar alguém trazê-lo, vai colocá-lo na escola para aprender a ler, para que ele por si mesmo possa ler a Bíblia. Você e seu marido vão parar de encrenca, de briga, de nervosia, de contradição e até outras coisas piores, porque o seu filho recebeu no altar de Deus uma promessa sua diante de Deus. Você e seu marido vão mostrar para ele o quanto é bom ser crente. Nada, prometeu e esqueceu já tudo. Falei esses dias para o senhor da igreja, você ora pelo seu filho? Oro, prometi ir lá no batismo. Falei, já orou com ele? É mais difícil, sabe? Depois é uma correria, a vida, ele levanta cedo, eu levanto cedo. Faz tempo que eu nem converso com ele. Esse é o nosso grande erro. Esse dia eu fui abraçar meu filho para orar com ele, eu levei um maior susto. Ele era pequenininho, eu agarrava assim para orar com ele. Aí vai crescendo, eu vou orando com ele. Passei agora uns 2 anos sem orar com ele.
Eu tive que fazer assim para alcançar lá em cima. Ele cresceu mais do que o pensava. Gente, orar com o filho é diferente de orar pelo filho. E é melhor orar com ele agora, em casa, na igreja, do que orar lá naquelas casas onde às vezes eles ficam internados, de onde eles saem 3, 4 meses. Só Deus sabe as lutas de alguns pais e algumas mães. Uma senhora me chamou esse dia por ele e falou: meu filho, ele está vendendo tudo que acha em casa para comprar drogas. Eu fico de dó. Está lá no Salmo 23, quando era pequenininho. Mas será que os votos feitos diante de Deus e da igreja foram cumpridos? Será que ele foi educado nos caminhos do Senhor, sem ver briga em casa, sem ver mentira em casa, sem ver engodo em casa, sem ver discórdia em casa? Será que ele viu um lar cheio de paz, de alegria, de amor? Muitas dracmas se perdem dentro de casa. Voto de pai, de mãe, de orar com o filho, de orar por ele, de sustentá-lo, de mandá-lo se preparar, de trazê-lo à igreja, de mandá-lo à igreja, de os dois, marido e mulher, ser uma bênção, ser um modelo, ser um exemplo. Coisa boa é você receber um abraço do seu filho e falar: pai, quero criar os meus filhos como o Senhor me criou. Não tem coisa mais gratificante. É sinal que você acertou no seu compromisso com Deus, no seu voto a Deus. Voto de marido e de mulher. Ah, meu Deus do céu. Na doença e na saúde. A mulher está bonitinha, está inteirinha, você é aquele galã. Basta ela ficar gripada, com febre, e se ficar feia. Meu Deus, tem mulher que fica feia demais. Calma, tem, vou falar dos homens. Calma, calma. É verdade. Fico com dó da mulher, casa com aquele galã, que quer pintar a barriga dentro, cara. Careca. Esse dia minha esposa estava olhando um retrato nosso de casamento assim, porque a mulher sempre é mais sensível, mais delicada, não é verdade? Ela é mais. Ela não perde aquele. Entendeu? O homem perde logo, o homem é um bruto. Ela gosta do balanço. Mas é verdade, ela estava olhando um retratinho assim, de casamento nosso. Aí eu cheguei, todo romântico, não, eu vou ganhar uma nota 10 aqui agora. Oi, bem. Ela falou assim: olha o que você fez comigo. Isso é coisa para falar do marido. Mas é muito bonito gostar quando está tudo bem. Quando tem emprego, quando o dinheiro está sobrando, quando vai no Cancún, né? Quando vai no Porto das Galinhas. Beleza! O dia já me levou lá, com a bênção. Então é gostoso tudo isso aí. Quando tem saúde em casa, quando os filhos estão dentro de casa, não é uma bênção. O duro é quando a coisa às vezes inverte. Alguém falou para a dona Firmina Praxedes de Jesus, com 4 filhinhos pequenos: Firmina, interna esse seu marido no hospício. Ele está louco. Eles amarraram a corrente nele e o colocaram no quartinho lá no fogo. E só ela entrava para cortar a unha, dar banho, dar comida na boca. E mesmo às vezes tentou matar umas 4 vezes. Sabe o que ela falou? O Antônio só sai de perto de mim morto quando Jesus chamá-lo. E se eu tivesse ficado doida como ele está doido, ele me sustentava e cuidava de mim até a morte.
que nós tratamos para Jesus, olha lá, de cuidar um do outro até a morte. Hoje vocês, por qualquer questão, e ele tem pastor que ajuda. Não, a senhora está certa mesmo, para ter aguentar esse bruto. Tem um que até merecia umas palmadinhas, mas mulher também. Você tem voto de marido. Você vai amá-la como Jesus amou a igreja. Gente, amar uma mulher nesse padrão é difícil. Porque a mulher encrenca. A mulher às vezes cobra demais. A mulher às vezes exige demais. E amar uma mulher nesse ponto é muito difícil. Mas o homem também cobra demais, exige demais, desconfia demais. Então, só com Jesus. Quando a mamãe completou 50 anos de casada com o papai, fizemos uma festa. Fizemos uma entrevista com a mamãe de manhã. E o meu irmão falou assim para a mamãe no final da entrevista: e aí, dona Aurorinha, 50 anos com o seu Geraldo, hein? Falou, Se não fosse Jesus, eu não aguentava seu pai e meu filho. De tarde nós invertemos, fizemos uma entrevista com o papai e começamos a fazer a pergunta para ele. E aí, seu Geraldo, hein? 50 anos com a dona Aurorinha, que bênção, hein? Ah, meu filho, se você conhecesse a sua mãe, se não fosse Jesus, olha, os dois só viveram mais de 65 anos de casados que Jesus. Cumpriu a parte dele, de abençoá-los todos os dias. Voto a Deus, voto de marido, voto de mulher, voto de esposo. Não é de ditador, não é de dono, não é de chefe, e nem ela de rainha. Tira isso da cabeça. São os dois caminhando juntos para a glória de Jesus e cumprindo os votos. Tem de cumprir, irmãos, tudo cumprir. E é bom agradar a Deus, porque se agrada da gente. É verdade ou não é? Você tem consciência quando está agradando a Deus? Tem. Não somos tão insensíveis, mas sabemos quando Deus está feliz conosco. E mesmo assim, de vez em quando, se você tiver dúvida, fala com ele. Mas o senhor está feliz comigo desse jeito? Claro que vai mandar se melhorar um pouco, pode ter certeza. Melhora então esse pouco, não custa nada. Faz isso. E as pessoas que te conhecem, as pessoas que estão vendo você, falam: aquele ali é diferente. Tinha que fazer, ele é pastor, a gente já falou, é o servo de Jesus. Hoje falei, ele é pastor, é? Eu fui comprar há pouco tempo um móvel na casa da Índia, e a moça falou assim para mim: senhor, porção. Eu falei para ela assim: pastor evangélico. Ela olhou para a colega e falou assim: ó, está montado. Ele não, mas é de igreja tradicional. Ela falou: o que é isso? Aí Deus me deu a bênção para falar para ela que a nossa igreja não aluga salãozão e foge daí 60 dias. Nossa igreja constrói com dinheirinho de cada cliente. Amém? Amém. Então põe seu dinheirinho para acabar essa construção. Aí ela falou assim para mim: Estado Civil. Eu olhei para ela, tranquilo, falei: bem casado. Ela olhou para mim assustada, falou: como? Falei: bem casado. Ela olhou para a colega assim: que bonitinho. É bonito, o povo não está acostumado com isso. Se eu falar que é casado, é um milagre. A mulher fala: está segurando assim. É verdade.
Gente, voto a Deus de marido e mulher. Compra. Cuide dela, ela cuida de você. E ame a sua esposa como Jesus amou a igreja. Obedeça ao seu marido em todas as coisas, seja de submissa. Se o marido te ama como Jesus amou a igreja, vai valer a pena obedecê-lo e servi-lo em todas as coisas. É que na hora de casar tem um desespero, não presta atenção, não analisa os fatos, não vê os prós e os contras, tem mais contra do que prós. Eu sei. Se fosse, eu estava agarrado. Mas se fosse velha, você estava do lado de lá. Olha o clínico. Não tem graça não, cara. Você está entendendo o que eu estou falando? Na hora que eles desesperam para casar e falam, pastor, que isso? Ele é melhor do que muitos crentes. Não. Se o crente for crente de verdade, comprometido com Deus, ele não é melhor que o outro lá, não. Ah, pastor, ele bebe, mas é socialmente. Ele tem sócio para beber, se muda, ele vai trazer a rica dele para sua casa. E aí aquela cervejada desgraçada, e através da cerveja vem mais coisa. Abre os olhos, menina. Voto de marido e voto de esposa. Que bonitinho ver os dois andando de mão dada na rua. É verdade, não é? A dificuldade. A Bíblia diz que é melhor de dois do que de um só. Porque se um cair, o outro levanta. Eu e ela já estamos assim. Eu caio e ela me segura. E os dois, né? Voto de crente, voto de pai, voto de marido e mulher. Vamos mexer mais um pouquinho nisso aí. Eu queria ver um diácono de pé. Está lá. Ministro da caridade. Não é catador de banco e brigar com o menino correndo na igreja, não. É ministro da caridade, cheio do Espírito Santo, marido de uma mulher só, que conhece a Bíblia, não é neófito nela, e quando vai levar aquela cesta básica, não chega lá, toma. Bate na casa, conversa, ora com a pessoa, adula, canta um hino, chora com o crente. Chora com a crente. Abençoa lá. Finalmente você tem uma cestinha básica lá, muito michuruca, mas deixa. Se puder pôr 100 pau na cesta básica, você põe também. 100 pau é 100 reais. Lá vocês falam 100 pau, quer me enganar. Água está secando aqui já, viu? Mais água. Mais água eu quero. Também está acabando a bateria, né? Melhor que ser movido a pinga. Ô lindo, você é difícil, hein? Tudo bem. Votos de diáconos. Um senhor que era diácono, era presbítero na minha igreja, não vou falar onde, ele falou assim, eu perdi a eleição, na quarta eleição. Aí um senhor muito simples, coitadinho, levantou-se e falou assim, eu queria propor que o irmão, então, já que não foi eleito presbítero, nós o elegêssemos diácono. Ele se levantou, deu uma olhada para a igreja e disse, depois de 3 vezes presbítero, querem me rebaixar para diácono por quê? Ele nunca foi presbítero, ele nunca foi servo. Ele foi um mandão na igreja, um dono da igreja, que tinha dinheiro e posição social. Ele nunca foi membro da igreja, do corpo de Cristo, que ama o irmão pobre, que ama o irmão rico, que vai no doente, vai no sadio, participa, se envolve, não cobra do pastor além do que pode, se envolve no conselho da igreja, já vem pro tranco, e vem nas reuniões no fim da sua vida, no fim do mês, para mandar multa. Tem pastor que gosta, é bom de cabresto. Tem que ser assim mesmo até o fim. Irmãos, diácono é um servo ungido, qualificado, escolhido de Deus para a obra dele.
Por que presbítero não pode carregar banco? Quem falou isso? Me mostra na Bíblia que presbítero não pode levar um banco. Presbítero não pode dar uma varrida na igreja. Quem falou isso? Quem falou que o presbítero não pode levar uma cesta básica? Onde é que você tirou isso? Não tem uma hierarquia na igreja de Jesus Cristo. Tem irmãos com tarefas diferentes. Você é diácono, cumpra com alegria seu voto de diácono. Voto de presbítero. Se eu tivesse tempo para a gente conversar sobre esse assunto agora, isso ia longe. É o pastor, é o companheiro do pastor, é o homem da palavra, é o homem que aconselha, é o homem que instrui. Então é um homem que conhece mais a Bíblia do que normalmente conhecem os crentes. É um homem que ora, é um homem de oração, é um homem que na vigília ele é o primeiro a estar. Uma moça falou assim para mim esses dias: pastor, o senhor pode fazer uma mini vigília para nós? Vai fazer o quê? Para uma mini vigília. Falei: o que é isso? Ela vai começar às 10 e termina meia-noite. Então vamos fazer das 8 às 10. Que as meninas da igreja, meia-noite, andando por aí, falaram: não é que nós temos um outro programinha para depois da meia-noite. Eu falei: para eles, você não me convidou. Ela falou: e nem vou. Entenderam o que é que eu explico? Não. Pai, me leva na balada, pai, estou atrasada. Tá bom, filho, papai já vai te levar na balada. Chega lá, ela vai para aqui mesmo, não precisa chegar até lá não. E a vergonha do povo ver o pai dela? E se descobrir que ele é crente? Que vexame. Aí ele deixa o corongão, deixa a filha lá atrás e vai com o carro dele. Ela fala assim: pai, eu te telefono às 5, viu? Você vem me buscar. Senta lá no sofá, fica a noite inteira cochilando, que vai buscar a filha que ele deixou na balada, para o crescimento espiritual da família, não é? Aí chega lá, coitado, com sono. 5 da manhã, fala: pai, vai para casa, eu vou mais tarde para o rock. Vai para casa. Está bêbada, está podre, está suja. E a autoridade do pai ficou onde? E a autoridade do oficial da igreja, de exemplo, de modelo a ser seguido, onde ele ficou? Irmãos, nós estamos descuidando e abrindo brecha para Satanás na nossa igreja. Os votos feitos devem ser levados a sério. Nós precisamos de cumprir nossos votos para receber as bênçãos que Ele tem para nos dar. Não é que Deus fecha as portas, elas estão abertas. As mãos de Deus não se encolhem, os ouvidos de Deus não se fecham. Deus está sempre com os olhos abertos para ver a nossa necessidade, com os ouvidos abertos para ouvir nosso clamor e com as mãos estendidas para nos socorrer a cada momento. Mas nós estamos criando problemas quando votamos e não cumprimos. Voto de presbítero é pastor com pastor. Eu estou no conselho de igreja agora, nos meus 74 anos. As primeiras vezes de reuniões eu não acreditava. Sem briga. Ninguém querendo impor sua vontade. Ninguém se destacava como chefe. Olha que eu tenho olho clínico, eu bato o olho assim, eu já sei que é o dono. Não achei até agora, em 3 anos. É o corpo de amigos, de companheiros, todos interessados profundamente no progresso da igreja. Graças a Deus. Voto de presbítero é para ser cumprido. E voto de pastor também. Tem muito pastor
deixando de cumprir seus votos. Eu li uma placa, Igreja Presbiteriana. Ela é de Pouso Alegre, mas antes disso ela é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E o pastor com o conselho tem compromissos com esta igreja. A nossa igreja precisa de algumas mudanças, concordo, e algumas urgentes, mas isso é feito através de concílios. Eu não posso fazer a minha igrejinha presbiteriana particular. Se eu quiser fazer uma igreja em rebeldia à igreja a quem eu prometi fidelidade enquanto ela for fiel às Escrituras, não foi minha, qual é o problema? Eu já pensei nisso. E olha, vai ser um movimento grande. Igreja evangélica. De cara dízimo 5%. Até assim de crente, ó. Que os 5 eles vão gastar no shopping. Você está que eu não sou bobo? Que eu não sei dessas coisas? Voto de pastor. Primeiro lugar o Senhor. Primeiro lugar a sua obra. Primeiro lugar aquilo que Ele quer do meu coração dele. Voto de pastor. Eu quero fazer na igreja um bico. É melhor não brincar com Deus assim. Um colega falou a mim: eu vou garantir minha casa, minha água, minha luz e o telefone. O resto eu tenho bem. Tudo errado. Você fez voto de pastor, seja pastor. Ame as ovelhas, busque as ovelhas, vá atrás das ovelhas. Tem ovelha que dá vontade de bater de orar com ela, não. Outro, mas tem uns crentes ruins. E quando toca um pastor ruim, vira encrenca. Vai lá atrás, chora com a ovelha. Sofre com a ovelha. Vibra com a ovelha. E o seu pastorado vai ter outro sabor. Amém? Amém. Voto de pastor. Você já fez algum voto a Deus? Pergunte aí no lugar que você está, se Deus está satisfeito com as suas promessas. Ou se você precisa de dar uma reformulada em algumas delas. Cure a sua cabeça. Cure a sua cabeça. Hoje não vê o pastor para vir aqui. Vem cá, pastor. O pastor nosso não é milagreiro. Ele não é poderoso na oração. Ele é um servo escolhido, separado, preparado, ungido por Deus para fazer a obra. A oração dele é levar-nos ao trono da graça, para Deus nos abençoar. Inclusive a ele também. Então, se você fez voto a Deus em alguma área da sua vida e acha que precisa melhorá-la, só levante a sua mão, que o pastor vai orar conosco. Eu quero ser o primeiro a levantar. Eu preciso melhorar muito. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser uma filha melhor, Senhor. Eu quero ser um servo do Senhor na igreja melhor do que eu sou. Eu quero ser um pai melhor, um amigo melhor, um filho melhor. Senhor, eu quero ser um diácono de verdade, eu quero ser um presbítero de verdade, eu quero ser um pastor de alma, Senhor. Abençoa nossa igreja nesta manhã, abençoa nossos visitantes. Então, nosso pastor vai orar conosco. Deus de amor, nós nos colocamos agora na Tua presença, Senhor, com os nossos corações tocados, tratados pela Tua palavra. Ó Deus, vem nos despertar, ó Deus, vem nos acordar. Ó Pai, tudo aquilo que
está sendo falado, tudo aquilo que está sendo tratado, pensado, sentido agora, nós queremos colocar diante do Senhor, para que o Senhor renove em nós, ó Deus, os votos, o compromisso, a aliança, o pacto, ó Deus, que nós temos como igreja, como servos, como servas, como líderes, como liderados. Oh, Pai querido, ratifica, Senhor, estes votos, confirma no nosso coração, porque nós somos tão fracos, ó Deus, nós somos tão limitados, tão incapazes por nós mesmos. Nós dependemos totalmente do Senhor, Pai. Dependemos do Teu agir em nós, da presença do Teu Santo Espírito nos convencendo, ó Pai, daquilo que está errado, daquilo que precisa ser abandonado, que precisa ser repudiado por nós, ó Deus, aquilo que nós não devemos aceitar, porque nos faz pecar, nos afasta da Tua presença. Confirma, Senhor, o nosso coração, Deus. Retira toda a cera, retira, Deus, toda a máscara, toda a capa, tudo aquilo, ó Deus, que nos afasta do Teu propósito, da Tua vontade. Que essa palavra, Deus, realmente possa incomodar o nosso coração, ela possa penetrar no mais profundo do nosso ser, como espada de dois gumes, possa nos dividir completamente ao meio agora, Deus, que não sejamos mais nós mesmos, mas sejamos transformados pela Tua palavra, novas criaturas, renovados, ó Deus, pela Tua palavra. Abençoa, Deus, cada servo que levantou a sua mão. Amém. Aqueles que, mesmo não levantando, ó Pai, sentiram este impulso, ó Deus, no seu coração. Ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja. Levanta aqui neste lugar uma igreja, Senhor, comprometida, uma igreja verdadeira. Não a igreja do pastor Flávio, não a igreja, ó Deus, dos presbíteros, não a igreja, ó Pai, dos diáconos, não a igreja da tradição, mas a igreja da palavra, a igreja da obediência, uma igreja que seja intrépida, ousada, uma igreja que seja serva, humilde, submissa, consagrada, Senhor. Ó Deus, toma conta das nossas vidas e da nossa oração. Nós precisamos, ó Pai. Nós precisamos, nós clamamos, ó Deus. Nós estamos aflitos, ó Pai. Sem o Senhor não há sentido na nossa vida. Nós precisamos mais do Senhor. Vem no nosso encontro, em nome de Jesus. Amém.